para mais uma edição do podcast Salesiano em Foco. Olá, eu sou o João Pedro Teixeira. E eu sou Thaís Cândido. Você está ouvindo mais uma edição do podcast Salesiano em Foco. O tema de hoje é a saúde mental dos estudantes. E por isso, nossa convidada é a psicóloga do Colégio Salesiano São João Bosco, Kátia Araújo. Olá, ouvintes. Cada estudante, cada família, sejam muito bem-vindos a esse momento para conversarmos um pouco sobre saúde mental. Kátia, a gente sabe que ser estudante é uma tarefa que demanda tempo e faz parte de um longo período de nossa vida. Então, queremos iniciar nossa conversa perguntando a você como os estudantes podem tirar proveito dessa fase da vida. E é verdade, pessoal, se pensarmos bem, passamos mais tempo na escola do que em outro espaço. Então, aproveite cada oportunidade que tem enquanto estudante, trazendo uma boa rotina para o seu dia a dia, não tendo a escola como um fardo, mas como algo que cada um também faz parte. Pela manhã, estamos voltados para as atividades de assistir aula, nesse momento no ensino remoto, esperamos tão em breve voltar para o modo presencial, mas é um momento de atenção, concentração e foco nas atividades que estão sendo desenvolvidas e propostas pela escola. À tarde, pode sim ter um momento de estudo, um momento da construção de trabalhos, mas os vínculos também são estabelecidos. Muitos de vocês conversam com os colegas, dialogam, trocam filmes, séries e outras conversas e assuntos pertinentes na idade de cada um de vocês. Então tem sim como tirar proveito dessa fase. Passamos muito tempo da nossa vida nela, então fortaleçam os vínculos, façam boas amizades, desenvolva um bom aprendizado e leve isso como uma etapa necessária e não um fardo, porque quando passa tudo isso a gente também sente saudade dessa convivência diária e dessa necessidade da escola na nossa vida. Debater a saúde mental dos estudantes é extremamente importante para que haja um melhor desenvolvimento desses no ambiente escolar e até na própria vida pessoal. Como a família pode ajudar a escola nesse processo? E agora a gente deixa uma dica sim para cada família: acompanhem os filhos de vocês, incentivem os filhos de vocês, palavras de incentivo, de fortaleza, de motivação, faz toda a diferença. Diariamente nós, enquanto educadores, também fazemos isso, mas a diferença vem desse papel da família, que é uma grande parceira, apoiadora do processo educacional de cada filho. Muitas vezes as famílias ficam preocupadas, angustiadas em não conseguir acompanhar muitas vezes de perto, nesse momento remoto, muitas vezes também estão na hora do trabalho, mas não se preocupem. Chegue em casa, pergunte como foi o dia, como foi a aula. Valorizar o contexto educacional de cada aluno é que faz toda a diferença. A parceria da família é essencial nessa fortaleza que o aluno precisa para o processo de aprendizagem, mas também de confiança diante das ações que ele vai desenvolver ao longo da vida. Na reta final da fase escolar, os estudantes sentem uma pressão para serem aprovados nos vestibulares e, consequentemente, entrar na universidade. Como isso influencia na saúde mental deles e como a escola e a família podem ajudar os estudantes que acabam desenvolvendo ansiedade e depressão por causa disso. Vestibular geralmente é um tema de muita polêmica, de muita ansiedade, de muita preocupação por parte dos estudantes. E não precisa ser assim. Cada estudante que está aqui nos ouvindo, se tranquilize diante do processo. Ele acontece esse ano, inclusive, de forma seriada. Então, a partir do primeiro ano do ensino médio, vocês vão estar experienciando como fazer uma prova. E fazer uma prova vai além do conteúdo já adquirido, que isso é ao longo da vida acadêmica, ao longo da vida de estudante. É a atenção, preparação, concentração diante do fazer mesmo a prova. Isso é administrar o tempo, administrar o ritmo de leitura das questões e tantas outras dicas que também podemos, talvez em outro momento, abordar com mais ênfase. Mas o importante é a tranquilidade e a confiança diante desse processo. Muitas pessoas se preocupam como se fosse um período de maior ansiedade, de maior depressão. E aí falo para vocês, pessoal,
Todo diagnóstico, ele depende da intensidade e da frequência com que as coisas aconteçam. Caso o quadro esteja um pouco mais difícil, um pouco mais desafiador, a gente recomenda sim um profissional clínico, um profissional de uma avaliação mais sistemática para fazer esse acompanhamento, porque cuidar da saúde mental é necessário em toda época, em toda fase, em toda idade. O que precisamos deixar claro é que as emoções também faz parte do nosso dia a dia. Então, sentir-se ansioso, sentir-se às vezes mais triste, também é natural. Se a gente não vivenciar esse momento, ou estarmos num outro polo, somente tranquilo ou somente feliz, dependendo da intensidade e da frequência também, diz algo que precisa ser cuidado de uma forma mais contínua, de uma forma mais clínica. Então, diante das emoções, pessoal, é lidar com elas de uma forma que saibamos que é passageira. Nem todas as emoções elas ficam para sempre do mesmo jeito. E para aqueles alunos que estão nesse período, tem sim algumas dicas no sentido de olha a respiração, olha o processo de ansiedade, para que não esteja maior daquilo que você já tem a capacidade de apresentar enquanto resultado em cada prova, em cada atividade e no dia a dia que nós estamos vivenciando. Kátia, para finalizarmos nossa conversa, quais as práticas podem ajudar os estudantes nessa jornada escolar? E falar de saúde mental nesse momento, pessoal, temos que fazer um recorte com o contexto externo que nós estamos vivenciando. A pandemia nos convidou a estar mais íntimos nos nossos lares, com as nossas famílias, sem uma prática social, sem algumas opções de lazer e sem algumas atividades que contam com mais pessoas, né? A recomendação é de fato essa restrição. E pensando nisso, temos dicas para esse momento. Então, práticas como escutar música, escutar uma poesia, praticar alguma atividade física, a leitura contínua de livros e algo que tragam inspiração também é muito válido. Séries, né? As séries elas têm esse poder de nos fixar um pouco mais para a gente saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Também é uma sugestão muito válida, como recursos e possibilidades de autocuidado, de motivarmos diante de algumas ações mesmo do dia a dia e não ficarmos ociosos e não ficarmos desanimados. Uma outra sugestão é a própria prática da respiração, que é o contato consigo, contato com o seu corpo, e aí até o nosso canal das vezes do YouTube, sugestões no Instagram, tem muito nos colocado isso como uma possibilidade de prática diária. Veja o que faz mais sentido para cada um de vocês, veja o que pode ser feito com constância e trazer também como uma rotina de lazer, de autocuidado e de preenchimento também do nosso tempo, que isso é muito importante para que possamos estar em dias com a nossa saúde mental. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter participado desse bate-papo conosco, Kátia. Por fim, quero agradecer mais uma vez na pessoa de Thaís e João Pedro, que tema importante, que possibilidade bacana de conversarmos e desconstruirmos alguns preconceitos, inclusive, que tem acerca desse tema. Saúde mental é tão importante quanto cuidar de todas as nossas áreas, como a área física, a área biológica, a área espiritual, a área alimentar, e isso sim faz olharmos o sujeito como um todo. Nossa vida ela é vista de uma forma sistêmica, todos os aspectos influenciam nesse nosso bem-estar, nessa nossa qualidade de vida. Então, agradeço mais uma vez o convite, fico muito lisonjeada em poder fazer parte e deixo para cada ouvinte essa sensibilização. Vamos olhar para a saúde mental de um lugar de autocuidado e promoção e prevenção e sem preconceito. Por aqui, finalizamos mais uma edição do Salesiano em Foco. Não esqueça de procurar por Salesiano Juazeiro no Facebook e no Instagram
e de seguir a gente nas redes sociais. Aproveita e já se inscreve em nosso canal youtube.com/salesianojuazeiro e ativa as notificações para ficar por dentro do que acontece em nossa escola. Lembramos que ainda estamos vivendo um período de pandemia devido ao coronavírus e é importante seguirmos as instruções das autoridades sanitárias e governamentais para evitarmos o contágio. Por isso, use sempre máscara de proteção, higienize bem as mãos e objetos com água e sabão ou álcool em gel e evite aglomerações. Nos encontramos na próxima edição. Tchau, tchau! Você ouviu mais uma edição do podcast Salesiano em Foco. Um oferecimento do Colégio Salesiano São João Bosco de Juazeiro do Norte, Ceará, com apoio da Rádio Padre Cícero.